Olá, meu nome é Diego Juliano Destro Cristóforo, faço parte aqui do Departamento de Educação Física da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista. Trabalho principalmente com a epidemiologia da atividade física e do sedentarismo, voltado para as doenças cardiovasculares. Então hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre comportamento sedentário. Ao contrário do que grande parcela da população pensa, o comportamento sedentário não é a pessoa não praticar atividade física. Quando a pessoa, por exemplo, não pratica os 150 minutos, geralmente recomendados por semana, para que seja caracterizado como uma pessoa que pratica atividade física de forma suficiente, ela é caracterizada como praticante insuficiente de atividade física. O sedentarismo, ele consiste nos tipos de comportamento que nós temos com baixa demanda energética, como, por exemplo, elevado número de horas assistindo televisão, o alto uso de computador, PC, tablets, o tempo sentado lendo, falando ao celular também. Isso são caracterizados como atividades de baixíssima demanda energética. O tempo que nós passamos também sentados no trabalho, isso também pode ser caracterizado como um comportamento sedentário. E por que isso é importante e tem se tornado assunto de foco extremo na atualidade? Primeiro que o sedentarismo, além da baixa demanda energética, outros comportamentos muitas vezes vêm atrelados. Por exemplo, dificilmente uma pessoa ela senta para assistir um filme ou algum programa esportivo, por exemplo, no caso dos homens aí que gostam bastante do futebol ou qualquer outro tipo de programa que seja de atividade de lazer, a pessoa senta e come uma salada ou algum alimento saudável. Geralmente são alimentos calóricos que causam grande saciedade com elevado teor de açúcar, por exemplo. E as bebidas geralmente refrigerantes, cerveja, petiscos, dentre outros. Então isso é um problema que nós sabemos que ocorre na atualidade. E dentro dessa perspectiva, alguns estudos têm mostrado que o comportamento sedentário, mesmo já em crianças e adolescentes, ele é associado com menor prática de atividade física, valores elevados de pressão arterial, aumento do excesso de peso, aumento do peso corporal e também até diminuição na densidade mineral óssea, porque a gente sabe que o exercício ele é bom para ganho de densidade mineral óssea por causa do impacto e a maior reabsorção óssea que ele proporciona ao osso. Então, se nós não nos movimentamos, não praticamos exercício físico com um considerável impacto, a chance de ocorrer esse aumento são menores. E no caso do comportamento sedentário, que são baixinhos, que a atividade praticamente não tem impacto, pode ocorrer essa diminuição desde já das primeiras idades. O fato de se deslocar também por meio de ônibus, carro, moto, para o trabalho também é considerado como um comportamento sedentário. É o deslocamento não ativo para o trabalho, por exemplo. Então, o que nós temos que investir? Alguns estudos têm demonstrado que você investir na quebra do comportamento sedentário, você pode causar alguns benefícios à saúde. E como é que seria isso? Por exemplo, você está trabalhando, está lá no seu trabalho, 40 minutos já sentado direto. Levanta um pouco do computador, da mesa onde você está situado na frente do computador, toma um copo d'água, se alonga até por questão da parte da estrutura também corporal, postural, vá ao banheiro, ou seja, saia daquela atividade de baixíssimo gasto energético, pelo menos para uma atividade leve, várias vezes ao dia. Então, a cada meia hora, 40 minutos, levante e faça pelo menos uma caminhadinha ali no próprio ambiente de trabalho, alguns passos, sente, continue o seu trabalho normalmente e vá fazendo isso em vários ciclos por dia. Aqui no Brasil, nós sabemos que é um pouco complicado o percurso de bicicleta até o trabalho, até por conta da alta temperatura que nós temos. É um país mais quente. Em países como a Dinamarca, dentre outros países, isso é uma prática mais comum, até por questão também do maior respeito que nós temos no trânsito, nesses países onde a prática do ciclismo para a pessoa se deslocar até o trabalho. Porém, aqui no Brasil, eu preciso ir de ônibus para o trabalho. Então, desça uma parada antes, mais próxima, e vá caminhando esse pouco
esse determinado espaço até a chegada do seu trabalho, ou às vezes estacione o seu carro um pouco mais distante e vá fazendo esse percurso a pé. São pequenas atitudes que podem mudar. Por exemplo, eu moro no local que tem escada e também tem elevador, no caso aí de pessoas que moram em apartamentos. Tente pelo menos 1 ou 2 vezes por dia fazer esse percurso. São com essas pequenas atitudes que nós vamos mudando essa questão do comportamento sedentário e causando benefícios à nossa saúde. Outro fator também, no caso de crianças e adolescentes, vejo muito dos pais que querem dar um videogame para que o filho tenha um lazer e até por questão assim de sentirem-se mais protegidos com relação do filho estar em casa jogando videogame e muitas vezes não estar na rua. Então, é uma atitude louvável, sim, porém, caso seja possível, invista nesses videogames agora que tem a função Kinect e que tem diversos estudos científicos realizados, principalmente na Europa e no continente lá norte-americano, com países